Aleluia! Seja muito bem-vindo à live Abundantemente Mais. Com certeza, Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então eu tenho certeza que Deus tem mais, Deus tem muito mais, Deus tem abundantemente mais para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que Deus vai falar com você hoje de uma maneira muito especial e a palavra vai ser lançada no seu coração e a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então vai encher o seu coração de fé e você vai declarar essa verdade de que você vai viver uma vida abundante. E nós chegamos no nosso 7º capítulo, desse livro Abundantemente Mais, e justamente nesse capítulo fala que Ele nos dá vida abundante. Então veja, você vai desfrutar da vida abundante de Cristo nesses dias de uma maneira poderosa, de uma maneira linda, de uma maneira preciosa, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, já declare um amém, porque quando nós cremos, nós confessamos, nós liberamos palavras no mundo espiritual. E como eu tenho dito todos os dias que eu tenho feito essas lives, é que ainda nesse ano de 2024, nós vamos ver o que nós nunca vimos e vamos experimentar o que nós nunca experimentamos para a glória do Senhor. Ontem, se você não assistiu a live do 6º dia, vai lá, assiste também. Sabe por quê? Porque ali nós falamos um Deus que nos surpreende, aleluia, com bênçãos abundantes, né? Como eu falei daquela mulher samaritana que foi ao poço pegar uma água natural para saciar uma sede natural, mas Jesus estava ali para saciar uma sede eterna, trazendo a ela salvação. Paulo estava indo no caminho de Damasco para prender os cristãos, perseguir os cristãos, mas Cristo apareceu para ele naquele caminho, o salvou, o deu uma nova história, e você sabe o resto da história. Paulo foi um grande homem de Deus, plantador de igrejas, ganhou muitas almas para Jesus e escreveu quase metade do Novo Testamento. Você vê o impacto que de fato Paulo teve, porque Deus o surpreendeu. Aquele coxo também que estava pedindo esmola na porta do templo foi surpreendido quando Pedro e João chegou até eles, e então ele estava apenas pedindo uma esmola, mas Jesus queria levantá-lo, e foi isso que Jesus fez, um milagre extraordinário, e nós compartilhamos sobre isso, e é isso que eu creio para você também, em nome de Jesus. Você vai ser surpreendido de bênçãos abundantes nesses dias, em o nome do Senhor Jesus. Você e sua casa, sua família vão receber do Senhor abundantemente. Se você crê, diga amém. E hoje nós vamos compartilhar então do 7º capítulo, que ele nos dá vida abundante, né? Na criação, o homem e a mulher, na criação do homem e da mulher, nós já vemos o objetivo de Deus, é que o homem pudesse ter uma vida abundante, né? Deus mesmo colocou o homem e a mulher num jardim chamado Jardim do Éden. Éden significa delícias. Então veja, o propósito original de Deus ao criar o homem foi colocar o homem no lugar de delícias, no lugar de desfrute. Então a primeira morada do homem foi num jardim feito pelo próprio Deus, com certeza algo abundante. Ali a Bíblia diz que havia todo tipo de árvores boas para a vista e boas também para se comer, né? Havia também ali um rio que dividia em 4 braços, e esse rio, a Bíblia diz que havia ouro, havia pedras preciosas. Isso para mostrar que o Deus, ao criar o homem, colocar ele nesse jardim, nesse local, estava dizendo: eu tenho uma vida abundante para você. E a Bíblia diz também que Deus fez ali, brotar ali também 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representada pelo próprio Cristo, que é a vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é representado pela morte. Então veja, o homem tinha ali a escolha. Deus, sendo nobre, permitiu que o homem escolhesse qual árvore ele queria se alimentar. E infelizmente o homem se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto ele deveria escolher a árvore da vida, que é o próprio Cristo. Então veja, lá na criação, nós já vemos o coração de Deus, já vemos o alvo de Deus. O alvo de Deus é te dar uma vida abundante. Não se esqueça disso, Deus ama te abençoar. Deus já te deu o maior dos presentes, que é Cristo, que são as demais coisas. Então veja, Deus ama te abençoar. Você é muito abençoado, você é muito favorecido, você é cheio do favor e da graça de Deus.
Se você crê, diga amém. Porque essa é a realidade, essa é a verdade que nós cremos da palavra de Deus. Então veja, se o homem comesse dessa árvore da vida, ele traria a vida para dentro de si. E com certeza ele não iria escolher o pecado com a própria vida dentro de si, mas infelizmente o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal e a morte entrou, né? Então desde esse tempo nós vemos o pecado arruinando a humanidade, né? Tudo porque comeu do fruto que não deveria comer. Então dessa forma ele trouxe para dentro de si a natureza do pecado, mas esse não foi o plano original de Deus. Na verdade, Deus queria que o homem se alimentasse da vida do próprio Cristo e pudesse ter uma vida abundante, feliz, satisfeita no Senhor, né? Mas nós sabemos de algo que está lá em João capítulo 10, o ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, não é verdade? Então o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então veja, aqui Jesus já liberou uma palavra para você. Eu vim para que você tenha vida e tenha essa vida muito abundante. E o que é ter em abundância? É ter de sobra. Então a vida que entrou dentro de você é tão abundante, é tão de sobra, que transmite a outros, que passa a outros, que você pode compartilhar essa vida com outros. Então veja, agora o alvo do diabo foi sempre impedir com que essa vida viesse a se manifestar, para que essa vida chegasse até nós. Então veja, o alvo do diabo sempre foi impedir, ou tentar impedir com que nós recebêssemos essa vida abundante em nós. Entende? Então você vê lá na história de Abel e Caim, Caim mata Abel, porque o diabo achava que Abel já seria aquele que ia ser o descendente, que ia trazer a restituição, a restauração do homem para com Deus, o reconciliamento. Mas não era Abel. Mais para frente a gente vê a história de Moisés. Havia um mover no mundo espiritual com certeza, e Faraó se levanta contra o nascimento de Moisés. Veja, ele não era ainda o libertador, mas com certeza ele é um tipo de Cristo no Velho Testamento, de alguém que foi um libertador. Mas ali nós já estamos vendo que o diabo estava tentando roubar a vida. Aquele que queria trazer a nossa vida abundante, que hoje nós podemos desfrutar, que é Cristo. Mas aí nós vemos o nascimento de Cristo, e mais uma vez vemos o levantar e o matar de crianças ali com Jesus. Por quê? Quando Jesus era pequeno, porque o diabo sabia que algo estava acontecendo e de fato tentaram matar o autor da vida. Porém, Jesus, ele foi poupado, ele foi guardado. Por quê? Porque ele tinha uma missão de se entregar. Então veja, quando você pensa que Jesus é que foi morto, não, Jesus não foi morto, Jesus se entregou, não é? Quando aqueles homens vieram, aquela escolta armada junto com Judas, que traiu Jesus, né? Jesus mesmo, quando viu eles chegando com espadas, com lanternas, no Getsemane, você vê Jesus perguntando: a quem vocês buscam? E naquele momento, Jesus, eles falam, Jesus o Nazareno. E aí Jesus fala assim, sou eu. E sabe o que acontece quando Jesus fala, sou eu? Quando ele fala assim, eu sou, ou sou eu, aquelas pessoas, aqueles guardas, aquelas pessoas que vieram prender Jesus, eles recuam e caem. Veja, só porque ele disse, sou eu. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você tem o eu sou dentro de você. Quando você diz esse nome, Jesus, que é o Yeshua, que é o Salvador, há poder quando você fala esse nome. Você pode dizer aí onde você está, Jesus, Jesus, Jesus. Há poder nesse nome. Não é qualquer nome. Eu não vim falar aqui de uma historinha bíblica, não. Eu vim falar de Cristo, que é a própria vida. Então veja, não é uma fábula humana. A Bíblia não é um conto de histórias. Não, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Uau! E por isso há poder quando nós liberamos a palavra no mundo espiritual. Aleluia! O William escreveu aqui, né? Yeshua na minha casa, o Salvador na minha casa. Aleluia! Isso tem poder espiritual. Né? A Fátima escreveu aqui Jesus, Jesus, porque isso tem poder espiritual. Quando nós declaramos. Irmãos, só um parênteses. Quando é escrever, e eu peço às vezes você para escrever aqui, isso tem valor espiritual. Tanto é
que Jesus mesmo fez questão de deixar tudo escrito, a Bíblia para você, porque tem poder espiritual, né? Lá em Abacuque diz para você escrever a visão no outdoor, no lugar grande, até para que quem passe correndo possa ver o que está escrito. Né? Então, quando você escreve aqui, você está concordando comigo, você está pregando junto comigo, você está testemunhando junto comigo daquilo que você acredita e crê em o nome do Senhor Jesus. Então, veja, então há poder nesse falar, há poder no nome de Jesus, há poder quando nós liberamos palavras no mundo espiritual. Então, cadeias são quebradas. Então, é sobre esse Jesus que eu vim aqui falar para você hoje. Uau, e quando você ouve esse nome, as cadeias quebram e você recebe fé no seu coração se incender. Então veja, aqueles homens simplesmente caíram porque ele disse. Então é importante você dizer, é importante você confessar, é importante você liberar no mundo espiritual a palavra de vida. E nesse nome há poder. E aleluia, glória a Deus. E aí você vê que depois Jesus se entrega. E ele então vai para a cruz. E na cruz, a Bíblia diz que ele se entregou. Né? Lá em Lucas 23, 46 diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Ou seja, morreu. Então, foi ele que entrou na morte. Né? Eu gosto daquela canção que diz que Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. E ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Ou seja, que troca maravilhosa. Agora nós podemos ter a própria vida, a vida de Cristo em nós, aleluia. Então, quando pensamos em vida em abundância, logo pensamos sim numa vida alegre, próspera financeiramente, cheia de paz. E com certeza isso faz parte daqueles que um dia creram no Senhor, né? A Bíblia diz que, lá em Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Jesus veio e nos deu o quê? Vida. Ou seja, a natureza divina entrou em nós. Então nós passamos agora a ter uma nova natureza. Agora a nossa natureza não é mais a natureza pecaminosa do pecado. Agora nós temos uma nova natureza, somos filhos de Deus. Aleluia, para a glória de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Você pode escrever aí, eu sou um filho amado de Deus. Então nós somos agora esse filho amado de Deus. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você entregou sua vida para Jesus, quando você aceitou o que Cristo fez na cruz, então deixa eu te dizer, agora você tem a vida abundante dentro de você. Aleluia! Você pode escrever isso também: eu tenho a vida abundante de Deus em mim. Sabe, essa vida abundante é o próprio Cristo. Então, eu tenho a vida abundante em mim, que é Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Jesus mesmo disse. Jesus disse: eu sou o quê? O caminho, eu sou a verdade, e eu não sou um tipo de vida, eu sou a própria vida, eu sou a vida. Então, veja, o que nós temos agora? A própria vida. Uau! Temos a própria vida. Eu tenho a vida abundante de Deus em mim. O que é a vida abundante, irmãos? É o próprio Cristo. Jesus é a própria vida abundante. Eu sei que nós já falamos aqui outros 6 dias do Deus abundante. Mas não há nada que se compare de que você carregar a própria vida abundante dentro de você. Uau, isso é muita graça de Deus. Nós sendo pecadores, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, ele veio e nos deu vida, e a vida abundante agora reside em nós. Por que nós podemos viver em paz? Porque nós temos a vida abundante. Por que nós podemos viver alegres? Porque nós temos a vida abundante dentro de nós. Por que nós podemos crer no amanhã? Porque hoje nós temos a vida abundante em nós. Por que nós temos esperança? Porque nós temos a vida abundante em nós. Nós temos Cristo no nosso coração. Então quem tem essa vida tem tudo. Eu me lembro, meu pai cantar uma música bem antiga, né, que dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então veja, quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Sabe por que você tem tudo? Não é porque você é perfeito, não é porque você é bom, não é porque você faz todas as coisas certas, não, porque você tem Cristo. Ele é o perfeito.
que decidiu habitar em você por causa do sangue de Jesus. Aleluia! Você pode crer nisso? Você pode dizer um amém aí, bem forte, onde você está? Então, veja que nesse capítulo 10, então, de João, mostra esse Deus abundante. Esse Deus que nos ama de uma maneira incondicional, abundante, que nos deu vida, e vida é abundante. É abundância. E olha o que a Bíblia diz ainda nesse capítulo 10 de João. 10 João, versículo 20, 10, capítulo 10 de João, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então, eu dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ele está falando a respeito das ovelhas, e nós somos as ovelhas. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Uau! Essa é a segurança que nós temos. Que jamais o diabo, nem ninguém, nem nós mesmos, podemos sair das mãos do Deus Todo-Poderoso que um dia nos alcançou por sua graça. O dia que você se entregou a Ele, você se uniu a Ele, o seu Espírito, agora se uniu ao Espírito Santo, e agora vocês agora são um só Espírito, e por causa de Cristo Jesus, e não tem como mais soltar. É como você pegar uma massinha vermelha, uma massinha azul e unir ela. Daqui a pouco você fala assim, eu quero minha massinha vermelha de volta, não tem jeito. Eu quero a minha massinha azul de volta, não tem jeito, porque foi amalgamados. Aleluia, você foi amalgamado com Cristo, não tem como mais escapar das mãos de Cristo. Você agora tem vida, você agora nasceu para viver uma vida abundante, e ter uma vida abundante nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Não é qualquer tipo de vida, Deus agora te enche de uma vida poderosa, uma vida abundante em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! E agora ninguém mais pode te tirar dessa vida. Sabe, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do porvir, nem dos presentes, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Aleluia! Então nós estamos nele, e nós estamos ligados a ele, e Deus nos amou de uma forma tão grande, de uma tal maneira que João nem conseguiu expressar com palavras, ao ponto de ele dizer assim, olha, eu vou salvar eles, para viver com eles eternamente. Eu não quero apenas dar a eles uma boa vida nessa terra, na verdade eu quero estar com eles para a eternidade. Jesus te separou para estar com ele para a eternidade inteira. Você tem noção do que é isso? Ele te amou de uma forma tão grande, ao ponto de falar assim, eu quero não apenas salvá-lo desse mundo tenebroso, mas eu quero dar a eles a vida eterna. Aleluia! E ninguém jamais vai tirar-nos da mão do Pai. Nós estamos nele, porque um dia recebemos a própria vida de Cristo em nós. Aleluia! A Bíblia diz que ainda há um livro, o livro da vida. E nesse livro foi escrito o nome de todos aqueles que um dia creram em Cristo. Apenas creram em Cristo. Como eu estava dando aula ali para o curso de batismo, um novo convertido ouviu falar de que só por causa do sangue de Jesus eles foram salvos ali do Egito, livres da morte. E ele falou assim, pastor, mas é tão simples assim? E eu falei, é tão simples assim. Basta crermos. Basta crermos que agora nós desfrutamos da vida abundante em Cristo Jesus. É muita graça. É muita graça de Deus sobre as nossas vidas, né? E aí Jesus, antes mesmo de morrer, ele disse aos discípulos lá em João 14, 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então veja, quando você tem a própria vida abundante dentro de você, então você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter saúde, você vai ter prosperidade. Então Deus mesmo vai se encarregar de mover isso na sua vida, e você realmente vai receber disso. E é interessante que depois que Jesus então morre e ressuscita, ele volta para encontrar com os discípulos, e ele diz mais uma vez, a paz seja com vocês. Ou seja, a vida que agora está em Cristo agora estava neles, e eles agora poderiam viver em paz. Então veja, quando você tem Cristo, você tem paz. Quando você tem Cristo, você tem paz. Né? Jesus mesmo disse, olha, vocês devem pedir em meu nome para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, o alvo de Deus é completar a nossa alegria. Olha que coisa mais tremenda. Jesus que quer nos dar paz, Jesus que quer nos dar alegria. Né? Então é uma paz que excede todo entendimento, que não é uma paz baseado nas circunstâncias. Então, tem pessoas que têm paz
ou uma certa aparente paz, porque estão vivendo seguros, talvez porque tem dinheiro na conta, então se sentem em paz e confortável. Mas sabe de uma coisa? Mas nós vivemos em paz, não por causa das circunstâncias, mas porque a própria vida que nos traz a paz habita em nós. E aí existe uma paz que excede o entendimento. E as pessoas não entendem porque alguns crentes vivem tão em paz, meio as circunstâncias tão difíceis. Só aquele que um dia recebeu a vida abundante é que pode viver em paz em meio à guerra, né? E agora, isso tudo é porque um dia você se tornou filho, né? A Bíblia diz lá em 1 João 5,12: aquele que tem um filho tem a vida, né? Você é filho? Então você tem a vida. Escreve aí, eu tenho a vida. Eu tenho a própria vida de Deus em mim. Você tem o próprio Cristo, né? Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, ou seja, a verdadeira vida, quem é? É o próprio Cristo. Agora, por que eu estou falando tanto da vida aqui? Porque Jesus é a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quem tem Jesus tem o quê? Vida. E quem tem Jesus tem vida em abundância. O que é vida em abundância? É vida de sobra. Então a alegria que você tem é para alegrar outros. Aleluia. Então a paz que você tem é para levar paz a outros. A prosperidade que você tem é para abençoar outros. Aleluia. Né? Aquilo que você recebe de dom é para compartilhar com o outro. Né? O seu amor que você recebeu da parte de Deus é para compartilhar com outros. Aleluia. E no final de tudo, a vida que é o próprio Cristo é para ser compartilhada a outros em nome do Senhor Jesus. E é por isso que ainda nós estamos nessa terra. Porque se o alvo de Deus fosse apenas nos salvar, o dia que nós fomos salvos, então nós simplesmente deveríamos partir. Mas por que ainda permanecemos nessa terra? Porque Deus ainda quer transbordar a vida através de você. Aleluia! Você vai ser um canal poderoso nas mãos de Deus. Eu gostaria muito de incentivar você que está me ouvindo aqui, que chegou até aqui nessa live, você mesmo. Por que não você começa a falar daquilo que você tem ouvido aqui? Por que você não abre uma live também e começa a falar? Pastor, não sei, não faz. Que não seja uma live, mas pega e grava alguma coisa, põe no seu story, põe na sua rede social, faz algo. Porque é o seguinte, o mundo aí fora está pregando, não é verdade? Eles estão compartilhando aquilo que eles têm, da morte que eles têm. Então, às vezes nós ficamos passando o tempo todo o dedinho assim, vendo o que os outros estão pregando. Me entenda, não é pregação de Cristo, estão pregando o que eles acreditam. Mas veja, nós temos a palavra do próprio Cristo em nós. Por que não você que está me ouvindo aí, não começa também a falar mais? Ah, pastor, eu sou tímido. Não, apenas começa. Apenas dá um passo de fé. Apenas começa a testemunhar. Eu fico feliz quando você compartilha. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo, pastor, eu estou compartilhando com a minha igreja, com meus irmãos, meus familiares. Eles estão te assistindo todos os dias e tal. E de manhã, na live pela manhã, à noite. Eu fico feliz de ouvir isso. Mas por que não você pode ser esse instrumento de vida? Quem sabe você começa com uma vez na semana, gravando alguma coisa, liberando uma palavra de vida, lendo um versículo da Bíblia, compartilhando algo. Porque você tem a vida. E essa vida é para transbordar a outros. Essa vida é para passar para outros. Será que eu posso ver um amém aqui, amém agora? Aí eu não, pastor. Eu na frente de câmera. Não coloca limites para o que Deus pode fazer através da sua vida. Você é assim ungido. Você tem a vida de Deus dentro de você. Você pode abrir a boca e compartilhar. Você pode levar a vida de Deus para outras pessoas. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você. Às vezes você fica pensando que é só com pastores, com pessoas assim, como se nós fôssemos alguma coisa. Nós não somos nada, a graça nos alcançou e por isso nós podemos testemunhar. Então você que está aí me ouvindo, você vai ser um canal de Deus. A minha oração é que depois desses dias, não apenas eu compartilhe essa mensagem, mas você compartilhe com muitos essa mensagem que Deus tem falado no seu coração. Porque esse é o alvo de Deus, te levar a transbordar na vida de outros, para passar para outros aquilo que você tem recebido. Então eu quero dizer para você que está aqui comigo hoje, né? Não foi por acaso que você entrou nessa live especificamente, porque tem milhões de lives por aí, milhões de vídeos por aí na internet, mas se você chegou até aqui, é porque Deus quer usar você para levar a outros essa mensagem da vida abundante com outros, para outros. E essa vida que está em você, que é o próprio Cristo, agora pode transbordar a outros. Essa vida abundante em você
é para passar para outros em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, aleluia. E eu vou ouvir os testemunhos. Pastor, comecei a falar na internet, muitas pessoas estão sendo tocadas, marcadas por Jesus, aleluia. Eu vou ficar feliz, eu vou ficar grato por saber que você simplesmente deu um passo de fé. Às vezes nós pensamos em ter alguma coisa perfeita para poder começar, mas você precisa apenas ligar esse celular seu, gravar, depois postar. E deixa que Deus trabalhe por você. Sabe o que é interessante? Eu faço live de manhã, faço live à noite, e aí depois, mais tarde, eu durmo. Porque eu acordo 4h30 da manhã todos os dias. Ainda mais nesses 100 dias, até o dia 31 de dezembro. Então, eu tenho que dormir. Mas sabe o que é a minha alegria? É saber que quando eu acordo de manhã e eu vejo que pessoas falam, pastor, eu ouvi aqui sua live, fui tocado, fui marcado, fui impactado. Veja, enquanto eu estava dormindo, eu estava pregando. Isso é muita graça de Deus. Vai pregando. O Instagram vai me ajudando aí a chegar a palavra de Deus no coração dos irmãos e das pessoas que necessitam dessa palavra. Então, Deus nos deu vida, e essa vida abundante é para ser levada a outros, é para ser compartilhada, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Então, fazer discípulos é, com certeza, levar a mensagem do Evangelho e ensinar aquilo que nós aprendemos. Porque o que nós recebemos é para dar, é para compartilhar com outros. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, para que você seja a boca profética que vai levar essa vida abundante a muitos e muitos e muitos e muitos e muitas nações. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu sei que tem gente aqui de todos os lugares do mundo, né, que estão por aí, e que vão ser um canal poderoso da parte de Deus aonde eles estiverem plantados, em nome do Senhor Jesus, que nós somos essa árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que nós fazemos, nós somos bem-sucedidos em nome de Jesus. Deixa eu abençoar a sua vida. Pai, nessa hora eu quero liberar uma palavra de vida, de vitória, e declarar que eles já tenham a vida dentro deles. O próprio Cristo está neles. E por isso eles podem desfrutar de vida, eles podem desfrutar da unção, eles podem desfrutar da presença do Senhor. Agora mesmo onde eles são atraídos pelo Senhor, eles são tocados pelo Teu Espírito, eles são incendiados com essa vida que é o próprio Senhor. E eles podem sair para levar a tua mensagem do Deus abundante, do Deus que traz vida, do Deus que traz cura, o Deus que restaura. Pai, em nome do Senhor Jesus, pela graça de Deus, eu declaro que eles serão instrumento em tuas mãos, serão poderosamente usados pelo Senhor para impactar vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, aquilo que eles têm recebido aqui, eles vão compartilhar com outros, eles vão transmitir a outros, eles vão passar a outros essa mensagem, e eles serão instrumento nas tuas mãos, poderosamente, para a glória do Senhor. Eu declaro que eles são ungidos, a unção de Deus está sobre a vida deles. Eu declaro que eles têm a alegria agora do Espírito Santo, eles têm a cura de Deus agora, eles têm a força espiritual, eles são levantados em fé, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero declarar que eles são livres de toda e qualquer depressão, eles são livres da tristeza, eles são livres de todo mal, eles estão livres de toda e qualquer escassez, porque eles vão desfrutar da abundância como manancial de vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro vida, declaro que são profetas, declaro que eles são profetas nas nações, aonde eles estão plantados, eles vão florescer abundantemente, serão usados pelo Senhor, serão boca do Senhor nessa terra, até que o Senhor volte, em o nome do Senhor Jesus. Eu libero vida sobre eles, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu falar algo aqui que eu senti no meu coração, que eu me lembrei enquanto eu orava. Você sabe, eu já vi algo aqui na internet mesmo, sobre corrida. Eu tô correndo também, então às vezes aparecem uns vídeos de corrida, e apareceu um vídeo de uma menina dizendo, olha, tem tantos dias que eu corro, e eu tenho vencido a depressão com correr. Veja, eu não tô falando que isso não possa vencer, né? Se você se exercitar e mudar a rotina, pode ser que com certeza vença a depressão, mas muito mais é a mensagem do Evangelho. Muito mais poderosa é a mensagem do Evangelho. Por isso, não despreze o poder de ouvir. Quando você ouve, você tem fé. Quando você tem fé, você declara. Porque a Paulo diz, eu criei, por isso é que falei. Então veja, o fato de você estar aqui todos os dias me ouvindo, isso tem valor espiritual. Você está se enchendo de fé, uma vez que você tem fé, você fala. Você libera a palavra no mundo espiritual. Então, eu estou há 35 dias fazendo uma live que é 100 dias de transformação. Faltam 65 dias.
e que eu gravo todos os dias às 5h50 da manhã aqui no horário dos Estados Unidos, 6h50 horário do Brasil, né? E vai mudar no dia 10, ok? Dia 10 vai mudar um pouquinho, porque aqui vai antecipar 1 hora, então vai ficar 2 horas de diferença do Brasil. Então, quando for 5h50 aqui, é 7h50 no Brasil, e quando for 7 horas da noite aqui, vai ser 9 horas aí. Então, a partir de domingo que vem, então vai ser 9 da noite aí no Brasil, para quem tá no Brasil, tá bom? Mas sabe de uma coisa? Tem poder espiritual, né? Uma pessoa estava testemunhando para mim, uma irmã, dizendo: pastor, esses 30 dias que eu estava ouvindo aqui, todos os dias, mudou o ambiente da minha casa. Minha casa mudou, meu lidar com os meus filhos, a minha vida de oração mudou. Por quê? Porque está ouvindo a palavra. Então, quando você ouve a palavra, a fé é gerada, e no mundo espiritual o que faz diferença é a fé. Por isso nós temos que guardar a fé. Para quê? Para que a gente tenha sempre esperança e traga as coisas que não existem à existência, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por ser parte desse tempo, né? Nós temos aí mais 14 dias com essa live da abundância, tá? Abundantemente Mais, esse livro que nós escrevemos. Está na bio, caso você queira adquirir, ou você pode também me procurar no privado, no particular. Você pode ler também e ser edificado em nome do Senhor Jesus. Mas amanhã cedo nós temos nossa live novamente dos 100 dias de transformação, porque ainda esse ano de 2024 nós vamos ver o que nós nunca vimos e vamos experimentar o que nós nunca experimentamos, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E não deixe de compartilhar. Pega essa live, compartilhe com seus amigos, seus irmãos, seus contatos, né? Sempre que você entrar na nossa live, já compartilhe, mesmo que eu não peça. Eu quero mais é que você espalhe aí essa mensagem do mover do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Zeca? Glória a Deus. Bom te ver aí. Deus abençoe vocês ricamente. Tenham um restante domingo cheio do Espírito, cheio da vida. E uma semana gloriosa. Vai ser a melhor semana da sua vida. Vai ser a melhor semana da sua vida. Você vai ser surpreendido de bênçãos. Principalmente se você chegou até aqui nessa live. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Amo vocês.